A gente falava lá no início da jornada, segunda rodada e o Corinthians já pressionado, aumenta mais a pressão depois dessa vitória? Eu não sei se aumenta mais a pressão por causa da vitória. Definitivamente não, porque o resultado no esporte de competição, de excelência, ele preza muito por isso. Você joga pra vencer, você joga pra conquistar títulos. Agora, é difícil criar uma grande expectativa com esse pobre futebol apresentado hoje diante do Santo André. E mais uma vez podem vir as muletas, é o início de temporada, é uma formação alternativa, é apenas um início de trabalho, mas exatamente não é bem assim. A gente está falando de um time que desde 28 de agosto do ano passado não vencia fora de casa. Voltou a vencer hoje numa realidade bem diferente. O estadual é bem diferente de uma Série A de Campeonato Brasileiro, que vai te impor adversidades muito maiores. E o Corinthians, diante delas, as adversidades, sofreu em 2021. E em 2022, ele segue apresentando problemas de construção, problemas especialmente no momento ofensivo. Sem a bola, é uma equipe que se resguarda, mas não consegue agredir o adversário, oferece chances, como ofereceu hoje. A gente está falando de números no segundo tempo que são, digamos assim, constrangedores. Nos minutos finais, o Corinthians ainda teve umas duas finalizações, uma com o Atson e uma com o Roger Guedes, levando perigo ao gol do Paulino. Mas até 30, 35, próximo dos 40 minutos, até a pirotecnia vir à tona e estender o jogo um pouquinho mais, o Santo André tinha 10 finalizações, o Corinthians tinha uma. Então assim, é meio bizarro você imaginar um time que tá à frente do marcador, tem o contra-ataque ao seu bel prazer, podendo ampliar a vantagem, matar o jogo especificamente, e não, aceita esse 1-0 modorrento até o fim, sempre correndo risco, afinal 1-0 é o placar mínimo no futebol. E o Corinthians ficou ali, aceitando. Não que o Santo André tenha pressionado, até porque não tem nem repertório para isso. Só que olhando na ótica corintiana, o torcedor que cria expectativa se frustra, porque nunca vem o que ele se espera, ou espera. Não vem uma evolução de jogo, não vem mais qualidade no momento ofensivo em especial. É uma equipe desorganizada quando tem a bola nos pés. Não consegue construir no jogo apoiado, no 1-1, os jogadores se equivocam muitas vezes, mas porque falta de fato uma sincronia. Uma dinâmica estabelecida em treinamento. E os relatos do dia a dia de trabalho do Silvinho são espetaculares. Agora, por que razão esse dia a dia de trabalho não é levado à prática? Por que em campo não se vê evolução do Corinthians? Essa pergunta tem que ser feita ao Silvinho. Porque se ele trabalha tão bem, é elogiado por jogadores, os mais experientes e os mais jovens, é amparado pela diretoria, por que na prática o Corinthians não consegue apresentar nada de novo? Por que não há um traço de evolução? Achar que o Corinthians teve uma partida extremamente segura, que foi dono das ações, é enganar. Ou fazer uma leitura equivocada, porque não foi isso. O Corinthians mais uma vez jogou mal. E tem os erros individuais, tecnicamente, mas tem muito fruto de uma falta de condição, de uma condição estratégica, de um desenvolvimento de ideias. Isso o Corinthians não tem. Enfim, mais uma vez, o torcedor sai chateado porque, observando a disparidade de elenco, de time de Corinthians e Santo André, não dá para esperar só isso. E a vitória foi conquistada com um gol de pênalti, um pênalti bastante questionável. Enfim, não vou discutir essa questão de interpretação de VAR, subjetividade em lance, pode-se marcar, pode-se não marcar, enfim, é contraproducente ficar discutindo subjetividade aqui. Independentemente disso, o Corinthians não fez nada para construir uma vantagem maior no primeiro tempo. O gol de pênalti nasce numa jogada absolutamente fortuita pelo lado direito do Mosquito com o Fagner e o pênalti cometido pelo Cardão. No segundo tempo, o Corinthians não fez absolutamente nada. O Silvinho até fez algumas mexidas, mas entrar Luan, Gabriel, no momento em que eles entraram, o próprio Mosquito que sai para a entrada do Adson, é muito pouco, né? É um time que aceitou a situação que se apresentou ainda no primeiro tempo. Paulinho teve mais uns minutos, importante, vai ser titular provavelmente nos grandes jogos da temporada, mas certamente não está pronto, senão começaria jogando. É apenas uma segunda rodada de Campeonato Paulista, que não é a prioridade do Corinthians, mas de fato, quem cria expectativa com esse time se frustra.